quando eu percebo que uma pessoa fala assim, sei lá, me chamo Christian. Aí parece também assim, então você é meu xará. Eu também me chamo Christian. Eu faço uma cara muito grave e digo assim, ó, você sabe o que isso quer dizer, né? E o cara, o quê? Nada. Quer dizer, tá. Percentagens, gráficos e tabelas são clássicos das reportagens de impacto. Mas a verdade é que a estatística também pode ser usada para balizar opiniões pessoais ou interesses comerciais. E a matemática pode estar presente também em áreas que você, nem imagina. Para nos ajudar a refletir sobre essas questões matemáticas, nós vamos conversar com o Hugo Carvalho, que é professor do Departamento de Métodos Estatísticos da FRJ e é doutor em Engenharia Elétrica, também pela mesmíssima e gloriosa universidade. Bem-vindo, seu Hugo. Muito obrigado pelo convite. Nada, vamos bater esse papo sobre esse negócio complicado, é isso? Ah, que nada. Vamos ver, né? A ver. Para muita gente, os números são o último bastião da objetividade e, por extensão, da imparcialidade. Mas a história não é bem assim. Aí vem a pergunta que não quer calar. Como é que o mau uso da estatística pode afetar a forma como a gente recebe determinadas notícias? Bom, a estatística, né, ela é uma disciplina que ela tem como objetivo coletar, analisar e exibir os dados, né? Então, em cada uma dessas etapas, né, pode acontecer coisas que sejam ou acidentais ou que sejam propositais, com má intenção, para transmitir uma informação que seja incorreta, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui que seja na parte da coleta de dados, né? A estatística, ela lida com tentar extrair informações de uma população, né? Uma população é um conjunto de objetos que está sob interesse de estudo, né? E aí, para você conseguir extrair alguma informação de interesse, é necessário que você tenha uma amostra, né? Ou seja, um subconjunto dessa população que seja estatisticamente significativo para o que você gostaria de extrapolar. E é muito comum as pessoas confundirem a sua experiência pessoal com o que acontece no coletivo, né? Então, uma frase que a gente escutava direto, né, no auge da pandemia era: eu não conheço ninguém que morreu de Covid. Então, é mentira que morreram 700 mil pessoas de Covid no Brasil, né? Realmente, se eu parar para pensar, das pessoas que eu conheço do meu círculo mais próximo, sei lá, 5 faleceram de Covid, né? E 5 comparado com 700 mil realmente é uma cifra bastante discrepante. E aí essa conclusão ela é muito tentadora, né, de você tirar essa conclusão. Só que a minha amostra, né, as pessoas que estão ao meu redor, não formam de forma alguma uma amostra significativa do Brasil todo, né, por inúmeros motivos, mas começando pela região, né? Eu só conheço pessoas majoritariamente da região sudeste, acabou. Ou melhor, não só da região sudeste, mas da cidade do Rio de Janeiro, dentro da região sudeste. Então eu ignorei... E no bairro de Curicica. E no bairro... Todas as áreas do bairro de Curicica. Pois é. Então todo o resto do Brasil eu não tenho o menor conhecimento, né? Então fazer essa extrapolação é uma falha muito comum da gente cometer, né, com estatística. Eu diria que essa nem sempre é uma falha que é mal intencionada, né? É uma falha majoritariamente por conta do desconhecimento das pessoas de como que a estatística funciona, né? Até porque no ensino básico... Mas, a rigor, isso não é estatística, né? Isso é senso comum. A pessoa que acha que o mundo é aquilo que as pessoas do meu trabalho dizem, isso não é estatística. Isso não é. Pelo contrário, a estatística existe para contradizer esse senso comum. Exatamente. Uma estatística é como se fosse uma formalização do senso comum, né? Você torna rigoroso o que deveria ser o senso comum, né? Então, na verdade, você acha que isso não é o contrário da estatística. Isso é uma má estatística decorrente de uma amostragem deficiente. É uma estatística decorrente de uma amostragem deficiente. Exatamente. Aleatória, assistemática, etc. Deveria ser uma amostra que contivesse, né, as informações da população para que você possa inferir algo, seja lá o que for, com um certo grau de fidedignidade em relação ao todo. Certo. Mas
Isso, então, seriam afirmações de má qualidade decorrente da má amostragem. Mas você pode Sim. também informar de maneira... você pode mal informar também usando pretensa estatística. Pode, com certeza. Esse é o tipo de coisa que acontece. Aí a gente já entra, né, na parte onde a pessoa, com má intenção, né, faz um mau uso da estatística, seja na coleta, na análise ou na exibição dos dados, né? E aí eu queria trazer um primeiro gráfico para ilustrar isso, né, que é um gráfico que eu encontrei numa rede social que a pessoa ilustra, né, o quanto que foi a bilheteria do novo filme do Superman contra a bilheteria do Homem de Ferro de 2013, né, no primeiro final de semana logo após o lançamento do filme, ajustado para a inflação, né? Então, nesse gráfico, quando você dá a primeira olhada, que é o que em geral as pessoas fazem na rede social, né, você passa rápido, está lá rolando no seu feed, você passou por aquilo e passou, né? Poucas vezes as pessoas param para ver com cuidado aquela informação, né? Então, nesse gráfico, você vê que parece que o filme do Superman perdeu de lavada para o filme do Homem de Ferro. Só que se você ver com calma, né, o valor mais baixo que tem ali não é o zero, é 120 milhões de dólares. Então, quando você para olhar o tamanho numérico, né, a diferença numérica entre as duas barras, é de 122 para 177, né, que é difícil dizer se essa diferença é realmente significativa ou se é uma diferença ocorrida por acaso, né? Isso não quer dizer necessariamente que um filme teve uma bilheteria pior do que a outra. Então, duas barras que parecem ser assim, né, na prática elas são muito mais próximas, né? E aí é uma má fé da pessoa que fez esse gráfico, né, com o objetivo de descredenciar, né, a informação que a pessoa tem o interesse de descredenciar, né? Ou seja, na verdade você tem um faturou 120, outro faturou 150, aí você bota a barra de onde seria o zero no 110. Exato. E aí parece que um faturou 10% e o outro faturou 80%. Exatamente, exatamente. Acho que esse é um clássico. Existem várias outras também de estatísticas que são estranhíssimas. Tem. Que volta e meia eu me deparo com essas também. Uma coisa que é muito comum também é a gente confundir o conceito de correlação com o conceito de causalidade. Esse é um clássico. Essa é clássica, né? Esse é um clássico. O conceito de correlação em estatística, ele mede o quanto que duas sequências de observações se correlacionam entre si. Pode parecer uma definição meio circular, né? Correlação mede quanto que duas coisas se correlacionam. Mas isso é formalizado, né? Essencialmente, você quer escrever uma série de observações em função de outra série de observações. E aí, se você consegue fazer bem isso daí, a correlação é alta, e se você não consegue, a correlação é perto de zero. Só que não necessariamente isso implica uma causalidade. Isso não quer dizer que uma coisa causa necessariamente a outra, né? Aí eu queria trazer também um segundo gráfico aqui para a gente discutir, né? Que ele traz uma correlação engraçada. É um site, né, de um estatístico, está até a fonte aí na imagem, que ele traz, né, uma correlação altíssima de 93% entre as buscas no Google por memes de gatinhos e a quantidade de recalls que teve de automóveis com causa de problema no airbag. Então essas variáveis têm uma correlação altíssima por acaso, não tem nenhuma explicação, não tem nenhum fator em comum que justifique essa correlação realmente existir, né? Mas não tem nenhuma causalidade entre uma e outra, né? Não é porque as pessoas estão procurando mais memes de gatinhos que tem mais problemas no airbag ou vice-versa, né? Então isso pode ser usado numa argumentação também para levar a discussão para algo negativo. Tem um aforisma antigo, não sei se grego, eu não sei bem quem era, se era Aristóteles, alguém assim, era o sujeito que quando entrou na cachoeira para tomar banho, naquele momento houve um eclipse. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ele entrou na cachoeira que teve um eclipse. Ou aquela piada também do sujeito do habitante durante a guerra no Japão que desceu para ir ao banheiro durante um bombardeio, quando ele deu a descarga, quando subiu, a cidade tinha desaparecido. Hiroshima. Então, não é porque ele puxou a descarga que a cidade desapareceu. Foi uma correlação, né? Ou por fim tem uma melhor ainda, que eu faço isso muito no cotidiano, que é quando eu percebo que uma pessoa fala assim, sei lá, me chamo Christian. Aí parece também assim, então você é meu xará.
Eu também me chamo Christian. Eu faço uma cara muito grave e digo assim, ó, você sabe o que isso quer dizer, né? Eu quero o quê? Nada. Quer dizer, tá. Quer dizer nada, é uma coincidência. Mas acho que essa é mais comum do que a primeira, inclusive, essa confusão entre correlação e causalidade. Correlação e causalidade é. Isso é muito perigoso em estudos, por exemplo, que aplicam estatística na área médica, né? Porque é muito fácil você medir correlação entre variáveis. É uma conta que eu ensino para os alunos no primeiro período letivo e eles conseguem calcular com maior facilidade, seja na mão ou seja no computador. Mas você medir causalidade, né? Existe uma área da estatística chamada inferência causal, que tenta estudar quando que um evento causa a ocorrência de outro. Isso é muito mais complicado de se fazer, né? Eu tenho vários colegas que aplicam estatística, exatamente isso, para a ciência política. Ah, sim, é extremamente importante. É muito importante. É muito importante. Muito importante, mas eu não sei nem as 4 operações aritméticas. Inferência causal também não é muito minha área, não. É bem longe do que eu sei fazer. Mas a gente está aqui falando de como mentir com números, né? Eu queria fazer uma outra pergunta. Existe uma formação ética na área de estatística ou de matemática? Né? Como é que esses aspectos são tratados nesses cursos? Então, na estatística, né, aqui eu tenho que distinguir enormemente o que é estatística do que é matemática. E quando eu falo de estatística, eu gostaria de colocar na mesma caixinha a área de ciências atuariais, né, que é uma área de estatística aplicada à precificação de seguros, a modelos de pensão e tudo mais, que eu vou considerar elas como se fosse a mesma coisa e chamar somente de estatística. Né? Tem uma frase de um estatístico do início do século XX, o George Box, que ele diz: todos os modelos são errados, mas alguns modelos são úteis. Ah, tá. Então, a estatística, a parte eu falei que é a parte da coleta, do tratamento e da visualização dos dados, né? Então, se a gente pensar na parte do tratamento dos dados, a estatística tem como objetivo propor um modelo matemático para aqueles dados que você observa, de modo que você consiga fazer alguma coisa de interesse. Alguma coisa de interesse pode ser fazer uma previsão, pode ser fazer alguma estimativa, enfim, um monte de coisas de interesse, né? Todos os modelos matemáticos que você vai escolher, nenhum deles vai ser perfeito, né? Isso não é uma coisa que é única da estatística. Isso acontece na estatística, acontece na física, acontece em todas as áreas do conhecimento onde você aplica um modelo matemático para descrever alguma coisa. Mas alguns modelos são úteis, né? Você é capaz de delimitar aonde que aquele modelo deixa de valer, né? Você nota aonde que aquele modelo vale, e aí dentro desse escopo de aderência desse modelo, você é capaz de fazer as suas previsões direitinho, né? Nesse ponto, né, deveria-se haver, né, alguma discussão formal, rigorosa, ou não sei, explícita, né, sobre questões éticas nas escolhas desse modelo, né? Que você pode muito bem colocar um modelo ali fajuto que vai te dar a resposta que você quer. Né? Ou que o cliente quer, que é mais importante ainda. Né? Tem outra frase também, eu gosto também das frases de impacto. Né? Um escritor escocês, Andrew Lang, ele falava que as pessoas usam estatística como bêbados usam poste, que é para você se apoiar e não para iluminação. Que susto, se fosse para fazer xixi. Não, só para apoiar. Então, você pode usar um modelo que vai simplesmente apoiar aquilo que você já sabe, né? Enquanto que, na verdade, não é assim, né? Se você tem que receber uma informação nova, você não pode rejeitar essa informação nova porque você não quer o novo, né? Você quer suportar o que você já sabia. Então, nesse momento, nos cursos de graduação, deveria-se haver uma discussão mais explícita, né, sobre a ética na escolha dos modelos, né? Os impactos de você fazer uma escolha errada de modelos, por exemplo, mas isso em geral não acontece, né? Se o aluno, né, tem uma formação com professores que vão se importar com esse tema, né, o professor vai trazer para a sala de aula, ele vai trazer os casos onde falha, como falha, por que falha, os impactos da falha do modelo, mas isso não está na ementa de nenhuma disciplina praticamente. É raríssimo, assim, eu diria que menos de 5% das disciplinas de graduações em estatística tratam dessas questões éticas como algo explícito, né? Isso é ruim, né? Porque a gente
forma pessoas que pensam na estatística de uma forma muito matemática, né? E aí por isso que eu fiz essa divisão de estatística e matemática. Eu acho que a matemática é um instrumento da estatística, né? Com certeza, a matemática é um instrumento. A matemática é uma ferramenta, né? A matemática está lá para te dar seu cinturão de utilidades do Batman para o estatístico escolher qual ferramenta vai usar em qual situação. Vou fazer uma pergunta para o nosso espectador. O que é o modelo? Explica para eles o que é o modelo. O modelo é essencialmente uma equação matemática, né? O modelo é uma equação matemática que descreve algum fenômeno de interesse para você, né? Então, se a gente relembrar da física do ensino médio, né, sempre tinha aquele problema do camarada que pega a bola de basquete, arremessa em direção ao cesto e a trajetória forma uma parábola, né? Então, isso é um modelo matemático, né? Em física, no caso. O modelo matemático em estatística, né, é um pouco mais complicado da gente descrever em poucas palavras o que é, porque ele depende da gente descrever como que se dá a aleatoriedade nos dados que a gente observa. Então, um modelo estatístico a gente pode pensar, grosso modo, que é um padrão para dispersão de aleatoriedade nas nossas observações. E caramba, agora eu vou ter que me explicar o que é um padrão de aleatoriedade. Que brincadeira. Gente, já tem o chat GPT, tá? Você não precisa... Para algumas coisas o chat GPT dá mas não confiar. ficar explicando tudo aqui. Ok, vamos lá. Mas é isso, é um padrão, né, na dispersão da aleatoriedade dentro dos dados que a gente observa, né? Por exemplo, você vai jogar um dado de 6 faces, né? Se você sabe que o seu dado é honesto, você vai dizer que cada face tem 1/6 de chance de ser observado. Isso é um modelo estatístico, né? Estou dando um modelo para como que se comporta a aleatoriedade dentro daquele dado. Nesse caso, é até difícil pensar em outro modelo estatístico, né? Porque é muito óbvio como que se dá essa aleatoriedade, né? Mas, por exemplo, vamos pensar numa outra área, já que eu dei o exemplo de Covid, né? Existe uma área imensa da estatística aplicada à epidemiologia, e aí a gente quer estudar como que se dá a propagação de doenças, né? Então, vamos fazer aqui uma suposição meio ruim, que eu esteja com Covid e você não estou. E aí a gente quer modelar como é que vai se propagar, né, essa enfermidade aqui entre nós, né? Então eu preciso de alguma coisa que descreva, né? Vai ser assim, cheguei do seu lado, você pegou instantaneamente? Eu cheguei do seu lado, você vai ficar meia hora e a sua chance de contrair a enfermidade aumenta, né? A chance de contrair a enfermidade aumenta com o tempo. Como que aumenta com o tempo? Aumenta exponencialmente ou aumenta devagar? Aumenta linearmente? Enfim, como é que é essa curva de aumento da chance de você contrair a doença de acordo com o tempo que a gente está em contato, né? Então, isso é um modelo estatístico bem mais complexo de ser feito, né? Porque você tem que levar em consideração duas coisas. Tanto a adequação do seu modelo para a realidade, o seu modelo tem que descrever bem a realidade, mas o seu modelo também tem que ser tratável matematicamente. Você tem que conseguir fazer as contas com ele para que você consiga ter algum resultado em um tempo finito, né? A matemática é uma área que apavora muita gente. Eu, por exemplo, fico assim, ó. Bom, mas não só matemática, né? Física, química. O que você acha que afasta as pessoas dessas áreas de exatas? O que dá medo nelas? Primeiro de tudo é o nome, né? Acho que a gente tem que deixar de adotar esses nomes de exatas, de humanas e de biológicas, né? Porque, no fundo, você sempre tem um objeto de estudo, né? E você cria ferramentas para esse objeto de estudo, né? E essas ferramentas, elas são todas criadas pelo ser humano, né? Matemática existe, não sei se existe ainda, acho que existe, com certeza. É um debate se a matemática é criada ou se a matemática ela é descoberta, né? Mas, na minha visão, a matemática ela é um fruto 100% da nossa cognição humana. Então, falar que a matemática é uma ciência exata, né? Primeiro que eu não acredito que a matemática seja uma ciência porque ela não segue o método científico, né? A busca pela verdade na matemática é diferente da busca pela verdade, digamos, na física, onde você tem que fazer experimentos e coletar dados, etc, etc. Física experimental, né? Não física teórica. Então, a matemática, para mim, se assemelha muito mais a uma linguagem do que uma ciência, né? E linguagens são criadas pelo ser humano, né? Para comunicar alguma coisa. Então, daí, não acho que faz sentido nem o ciências, nem o exatas, né? É desmistificar um pouco esse nome, né? Esse nome, ciências exatas, e essa separação entre o que é as exatas e o que são as humanas.
né? Tratar as coisas como se fossem realmente um objeto de estudo com as suas respectivas ferramentas, né? Mas as áreas ditas de exatas, né, elas são conhecidas, né, por serem áridas e difíceis e tudo mais. É uma questão também de muita familiaridade, né? Para mim, seria muito mais difícil estudar ciências políticas, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho zero familiaridade, enquanto que para mim matemática está muito mais no sangue. Não, mas também tem gente que é o contrário, que acha absolutamente fascinante, é uma coisa... Pois é. Não ciência política, ciência, matemática, física, química. A gente teve um entrevistado aqui que foi o Elael, que fez uma entrevista fantástica. Do CBPF? Exatamente. Sim. Foi espetacular, mas ele teve um discurso muito semelhante, ele meio que eliminou essas diferenças disciplinares todas, coisa de que eu gosto. Assim, tem gente que diz que eu sou interdisciplinar, mas às vezes fica achando que eu sou indisciplinado. Mas que também disse e mostrou, na verdade, a proximidade dessas ciências Sim. ditas exatas, biológicas, químicas, com os problemas das ciências humanas. Sim, com certeza. E que você também tem na origem, também tem uma filosofia. Sim. Entendeu? Sim. Que orienta essas disciplinas. Então é mais uma questão de afinidade mesmo, e a gente cultivar a afinidade, digamos, na criança quando ela está na fase inicial da formação dela, né? Parar com esse negócio de que matemática é coisa de menino, menina não pode estudar matemática, né? A gente vê na graduação em matemática, na minha turma tinha, sei lá, 2 meninas e 20 caras, isso era muito discrepante, né? Na faculdade? Na graduação, Engraçado, mas em sala de aula eu lembro que tinha muitas meninas que eram ótimas em matemática. Melhor do que eu. Que também é muito difícil. Então tem que deixar de lado esse estigma de que certas pessoas são adequadas para uma área e outras pessoas são adequadas para outra área, né? É o que você quer, é o que você gosta. Se é o que você quer, é o que você gosta, você vai querer fazer aquilo sem problema nenhum. E tem o problema, né, que é o grande elefante branco aqui nessa sala, que é o sistema de ensino, né? Infelizmente, a matemática ela é muito ensinada de uma maneira que não te estimula a pensar de uma forma criativa, né? A matemática ela é ensinada como se fosse um conjunto de regras, né? Tem as 4 operações básicas. Essas operações básicas seguem essas regras aqui. Se tem x do parênteses, distribui assim, etc, etc. Você soma a fração desse jeito. É todo um sistema de regras muito fechado e muito operacional. E aí isso não ajuda o estudante a entender que a matemática ela tem um potencial, né, de aplicação em modelagem das coisas, por exemplo, né? Parece que a matemática é simplesmente um conjunto de regras operacionais que você está fazendo sem nenhum propósito e poderia simplesmente ser jogado no lixo, né? Enquanto que a matemática, na verdade, ela tem, né, uma maneira criativa de você pensar a matemática, uma maneira criativa de você... Como que eu vou usar a matemática para modelar um problema do mundo real, né? E isso fica muito aparente quando a gente estuda a estatística, né? Estuda a probabilidade. Porque isso é interessante, porque quando você na escola a gente aprende probabilidade, é a parte que você tem uma espécie de a janela de descoberta que você tem na matemática. Exato, tanto que muitas pessoas que eu conheço que são de áreas ditas de ciências humanas adoram a parte de probabilidade e análise combinatória no colégio. Sai correndo para jogar na loto. Porque é a parte que é a parte onde você tem mais contato com o mundo real, né? Você tem um problema que é dito para você em português, né? Sei lá, quantos anagramas tem a palavra cachorro? E aí você tem que fazer uma conta e chegar nessa conclusão. Qual é a probabilidade de você jogar um dado e sair um número par? Então é um problema que ele é formulado para você em português e você tem que matematizar esse problema, né? E isso é um arquétipo de coisas que acontecem na matemática aplicada como um todo, né? Voltando ao exemplo da epidemiologia, eu tenho infinitas maneiras de fazer essa modelagem, né? E tem um aspecto criativo em como você vai fazer essa modelagem, né? Tem uma sacada legal que você vai ter, e isso, para mim, não é muito distante da criatividade. Então, a gente teria que ensinar as crianças desde cedo que, sim, a matemática ela é criativa, ela tem uma parte que não é puramente... Ela tem o mecânico, tem o operacional, tem a conta que você tem que fazer, não tem jeito, mas ela tem o criativo, né? Ela tem o humano, o intuitivo ali por trás. Eu lembro que quando eu estudava, eu gostava. Sim, tinha uma coisa meio fascinante de você ver os resultados, de você resolver aquele negócio, de você ver o funcionamento, tinha uma coisa assim meio... Eu não diria mística, mas uma coisa de criatividade, entendeu? É uma coisa de criatividade, uma coisa que você sente que aquilo se juntou ao mundo. Né? Exatamente. Aquilo não é uma coisa
desconexa do mundo. Eu estou dando o exemplo da matemática, mas eu acho que isso acontece também em outras áreas, né? Física, química, por exemplo, né? A química ela é ensinada nos colégios muito distante da realidade também. Você aprende a tabela periódica, sais, ácidos, bases, mas pouquíssimas escolas têm infraestrutura para levar o aluno para um laboratório e ver aquilo acontecendo na prática, né? Verdade. E aí fica tudo muito no teórico, e aí o cara não entende. Por que eu vou entender que quando eu coloco tal substância na água acontece isso? E o pior também é que tem uma certa cultura de vestibular, né? É que o próprio professor de química fica dando dica de musiquinha para ficar decorando, Sim. decorando a tabela periódica. Eu lembro que eu mesmo fiz um negócio que eu inventei uma palavra enorme, comprida, e que eram todos os começos. Que era matabaco, carrei, que era metais alcalinos, alcalinos terrosos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E no fundo eu nem sei o que é alcalino terroso, não sei nada. Não sabe, você decorou o nome, né? Você decorou o operacional. É a mesma coisa da matemática, do aluno que só decorou o operacional. Né? Esse é o mal da... Entendi. E essa super especialização para o vestibular é terrível, né? E isso acontece muito majoritariamente nas escolas particulares que botam cartaz na rua, né? 50 mil aprovados no vestibular X. Porque o que importa é o fim, não é o meio. O que importa é a aprovação. Você não quer saber se aquele cara vai gostar da universidade, se aquele cara vai ser feliz no curso dele, se aquele cara fez a escolha certa. Muitas vezes a escola não tem nem interesse em dar uma orientação vocacional para a pessoa, né? O importante é passar. E você acaba chancelando aquela ideia que a gente acaba tendo meio burramente em algum momento do segundo grau, que todo mundo se pensa assim, mas para que serve isso para mim? O que eu vou fazer com... Não importa se é matemática, se é física, se é química, se é história, se é geografia, se é... Entendeu? Acaba chancelando isso, porque no fundo só interessa aquilo que vai te ajudar a passar para a faculdade X. Só interessa o que vai acontecer no vestibular. E é uma decisão que a gente tem que tomar muito cedo, né? Com 16, 17 anos, você tem que decidir a carreira que você supostamente vai seguir pelo resto da vida. Então, não é uma decisão fácil de você tomar. Né? Não. Você não tem embasamento. Você sabia o que você queria? Cara, não. Eu cheguei no final do meu ensino médio e pensei, cara, não faço a menor ideia que eu quero fazer de graduação. Mas eu gosto de matemática, física e química, nessa ordem, né? Aí eu fiz o vestibular para várias universidades, né? Eu fiz, acho que se não me engano, foi o último ano antes do FRJ aderir para o Enem. E aí eu fiz o FRJ, o UF, o UERJ, tentei várias universidades. Fiz um monte de vestibular, foi extremamente cansativo, né? Pelo menos a vantagem do Enem é que junta tudo num dia só. E todas elas eu coloquei. Primeira opção matemática, segunda opção física, terceira opção química. Aí passei para matemática. Na FRJ, passei para matemática aplicada, na verdade. O professor meu falou que matemática aplicada era um curso bacana. Aí eu acreditei nele. Cheguei na primeira aula, fiquei completamente perdido com o que estava acontecendo ali naquele curso, né? Uma quantidade absurda de informação sendo jogada em cima do aluno. Porque isso também acontece, né? No ensino médio você aprende até aqui, né? Na graduação você começa daqui, né? Você que se vire para conseguir extrapolar esse salto, né? E eu fiquei completamente perdido durante um tempo na graduação, pensei em trocar de curso. Eu sou violonista também, toco violão desde os 8 anos de idade, quase que eu mudei para música, mas não mudei, continuei na matemática e aí eu aprendi meio que na marra a gostar de matemática, né? Mas passou muito por isso, por esse processo de eu entender tudo isso que eu estou falando agora, entender que a matemática é criativa, entender como pensar a matemática. Qual é a correlação que você faz entre música e matemática? Porque ela existe. É muito interessante, a gente vê isso em casos mais óbvios, sei lá, das fugas de barcos, contrapontos, essas coisas assim, né? Mas e a gente vê também uma coisa curiosa, a gente vê muitos economistas que adoram música. Economista, você não imagina nada, sei lá, o Mário Henrique Simonsen, ele tomava o seu litro de uísque e ia lá ver Tristão e Isolda e cantava, era barítono. O que tem uma coisa a ver com a outra? Bom, historicamente, né, um dos primeiros exemplos, né, de uma modelagem, né, matemática de algo musical aconteceu, não sei se foi com Pitágoras ou se foi com algum dos filósofos que seguiam a escola de Pitágoras, né, que era justamente tentando entender o que eram sons consonantes e dissonantes com base na frequência emitida por cada som, né? E aí eles propuseram que se a razão dentre as frequências, uma frequência dividida pela outra, é um número bonito, tipo 2/3, meio, da proporção, né, um número com uma fração que tenha numerador e denominador pequenos, esses sons são consonantes, né? E isso virou muito grande parte da nossa cultura, né? Toda a nossa música ocidental, ela é construída com base nesse ensinamento há 2.500 anos.
né? Isso não significa que a noção de dissonância e consonância seja necessariamente algo proveniente da matemática, né? É uma coisa cultural, mas que teve origem em uma descrição matemática, né, que pessoas fizeram há 2.500 anos atrás. Mas aqui, o ponto que eu queria chegar é que quando a gente pensa em música, ou a emoção que ela transmite, seja ela de festividade, seja ela de melancolia, de depressão, de euforia, é um sentimento que o senso comum coloca exatamente no ponto mais diametralmente oposto possível à ideia de matemática. É isso que eu estou querendo dizer. Exatamente. E os exemplos que eu quis dar eram o contrário, de pessoas que eram dedicados à matemática de forma aplicada para economia, ou seja lá o que for, no seu caso de estatística, e que ao mesmo tempo tem uma vida, consegue conectar a matemática a um tipo de emoção. É isso que eu acho interessante. E se consegue fazer uma inferência sobre isso. Ou se você pensa, por exemplo, o violão como uma coisa que não tem nada a ver com a matemática. Eu diria que aí é um caso da correlação que talvez não necessariamente é uma causalidade. Não sei, porque quando você vai, por exemplo, você vai ler uma partitura, você tem que entender semínima, você tem que entender, e tudo isso tem um sistema ali dentro de... Sim, o ritmo que está lá descrito na notação gráfica, ele é muito matematizado, né? Estou começando a ver correlação. Tem causalidade, né? Então, a noção de ritmo, ela indica, né? Ela precisa que o instrumentista tenha dentro dele meio que um relógio, né? Um ciclo de um relógio ali na cabeça dele, no qual ele consegue agrupar os ritmos e agrupar as coisas de modo a conseguir fazer aquilo fazer sentido, né? Então, tem algum processo ali dentro que eu não diria que ele é um processo necessariamente matemático, porque, como eu falei, eu acredito que a matemática ela é criada, não descoberta, né? Mas ele é um processo que ele é facilmente matematizável, né? Não um processo que seja totalmente desconexo da matemática a ponto de ser muito difícil pensar num modelo matemático para aquilo. Eu acho isso uma coisa fascinante. E agora você me explicou por que eu não fui longe como pianista. Você não tem ritmo? Não tenho ritmo nenhum. Eu não consigo dançar. Mas eu não consigo dançar também. Eu só conseguia tocar as peças se eu ouvisse o ritmo, uma gravação. Sim. Aí era fácil fazer. Sim. Mas eu só com a partitura não conseguia nunca. Eu conseguia tocar, mas não sabia qual era o ritmo. Pois agora está tudo explicado. Viu? Agora tem relação de causalidade, acabei de descobrir. Ler a partitura é uma linguagem também, né? Então é a mesma coisa que você ler uma poesia e você conseguir embutir a métrica quando você lê aquela poesia de modo a soar bonito, né? É a mesma coisa que você ler a partitura e botar o ritmo lá de modo a aquilo soar bonito também. Exige uma prática, né? Não é uma coisa imediata da gente fazer. Até porque a linguagem escrita, a linguagem falada, está com a gente desde o início da humanidade, né? E a notação gráfica, como a gente conhece hoje em dia, surgiu há 1000 anos só. Só, né? Mas comparado com a idade da humanidade, é uma fração muito pequena do tempo. Mas eu gosto de pensar da relação da música com a matemática bastante do ponto de vista da estatística, né? A música, ela é um fenômeno social também, né? A música, ela é feita claramente por seres humanos, agora tem até ChatGPT fazendo música, né? Ela é feita majoritariamente de seres humanos para seres humanos, né? Então a música, ela é um fenômeno social. E isso é o tipo de coisa que pode ser estudado através da estatística, né? Então existe uma área de estudo tem uma área chamada de recuperação de informações musicais, Music Information Retrieval, é o nome mais comum em inglês. E dentro dessa área existe uma área chamada reconhecimento de emoções musicais, que é essencialmente como que eu dou um sinal de áudio para o computador, ele consegue fazer alguma conta e ele consegue, no outro lado, me retornar se aquela música vai ser uma música feliz ou triste, uma música agitada ou calma. Isso é uma área de estudos muito interessante dentro da estatística. Recentemente eu orientei uma dissertação de mestrado nessa área. Fascinante isso. Isso é muito divertido. Pois é. Você sabe que também quando eu larguei a música foi exatamente no momento em que minha professora começou a me ensinar. Eu estava comentando sobre as 4 últimas canções de Richard Strauss, então tinha uma espécie de momento que você fazia um efeito, que era uma coisa que mexia, porque tinha uma espécie de um cromatismo, e aquilo mexia com você. Isso é fácil, só se fazer assim. Aí eu disse, não, eu não quero entender como é que faz isso.
eu preciso ter alguma coisa de que eu gosto, seja apaixonado, que eu não entenda. Porque se eu entender, porque é um pouco como se entender desmistificar. Se entender, perde a magia, É o contrário, entendeu? para mim entender é a magia. Eu sei, mas o problema é que eu já tinha isso em muita coisa. Eu tinha que resguardar um espaço de mistério, digamos assim. Justo, Aí entendi. eu deixei para música. Entendi, entendeu? faz sentido. Como se fosse uma espécie de religião, entendeu? Eu tenho também uma outra linha de pesquisa interessante, né, que envolve música e matemática, que se chama o Projeto MPB. É um projeto em conjunto, né, da gente da FRJ, da matemática com a Escola de Música da FRJ. Quem coordena sou eu e o professor Carlos Almada. E aí a gente essencialmente quer tentar entender o que é MPB. Né? Porque MPB surgiu dentro de um contexto político muito bem delimitado pela ditadura. Muitas das letras das canções eram músicas de protesto, né? Só que não se limitou a isso, né? Por exemplo, Milton Nascimento se enquadra dentro da estética da MPB, mas não necessariamente as músicas dele são músicas de protesto, né? Então, apesar da MPB ter nascido desse jeito, essa estética musical se manteve, mesmo com os temas das letras sendo outros. Então, cabe a pergunta, né? O que é a MPB? Quais são os limites, né, musicalmente, onde que uma coisa deixa de ser MPB e onde que uma coisa se encaixa dentro dessa estética, né? É como se a gente pudesse, o que a gente gostaria, né, de fazer nesse projeto seria idealmente pegar uma música e dizer essa música tem um medidor de 39,15% de MPB porque ela tem tais e tais e tais elementos musicais que estão presentes, que são como se fossem impressões digitais da MPB. Mas aí o problema é você definir o que é MPB, porque Tom Jobim no MPB, cantando, sei lá, cantando Garoto de Ipanema no MPB. Mas não tem nada de protesto aí. Não tem, né? Pois não tem significado político. Exatamente, mas nem tudo que é MPB é embutido de significado político, mas tudo compartilha uma estética musical. Não, que tem uma estética musical, eu concordo, mas assim, ela não se define por letras necessariamente de políticas de protesto. Você tem parte da MPB que é utilizada, sei lá, Exato. Chico Buarque, enfim. Sim. Mas MPB, Deus do céu, MPB supostamente pode ser literalmente tudo que foi, pelo menos até um certo momento, composto e que não era música clássica. Exatamente. No Brasil, isso até Chiquinha Gonzaga, MPB. Sim. Aí o objetivo desse projeto de pesquisa é esse, a gente quer construir uma base de dados. Ainda tem o problema do P. Tem o problema do P. Porque, sei lá, popular, o que é funk? Hoje em dia não tem nada a ver com isso. Quem ouve MPB é a coisa menos popular do mundo. Exatamente. No fundo, devia ser música de classe média brasileira. Música urbana brasileira seria talvez o nome mais adequado, né? Também. Música urbana brasileira. Então, nesse projeto, a gente coleta uma base de dados, né? A gente constrói uma base de dados que tem as informações musicais de uma maneira tratável estatisticamente. Grosso modo, cada música a gente transforma num texto, onde esse texto não são palavras, não é composto por palavras que a gente usa no dia a dia, mas por palavras que são códigos que simbolizam a informação musical de interesse. E esses textos a gente essencialmente quer encontrar algum padrão dentro deles que nos permita encontrar o que é essa essência musical do MPB. Nossa Senhora, é bem interessante. Me diz qual seria um conselho que você daria para alguém que começasse a se interessar por estatística ou por matemática no cotidiano? Cara, Não desista. Não desista. Mantenha a sua curiosidade. É isso. Mantenha a sua curiosidade. Assim, acho que a principal qualidade, né, de uma pessoa que tem interesse em se aprofundar em qualquer área do conhecimento que seja é a curiosidade. Você tem que ficar sempre com aquela pulga atrás da orelha de falar, mas por que é isso daqui? Você não conseguir dormir direito enquanto você não consegue entender por que aquele negócio é verdade. Né? Ficar curioso sempre. Manter a curiosidade é fundamental de acontecer. E não se deixar abalar pelas intempéries também, né? Porque, como a gente estava falando agora há pouco, né? Vai ter muita gente que vai falar para você, não, mas isso aqui só precisa passar no vestibular, não, isso não serve para nada, isso aqui eu não preciso nunca na vida, né? Sempre tem uma visão crítica e curiosa das coisas que te atiçam alguma coisa, né? Isso é o motor da ciência, né? Sem curiosidade, toda ciência. Ciência não anda. Se alguma coisa te atiça o brilho nos olhos, mantenha a curiosidade e não deixe que nada desatice esse brilho nos olhos. Muito bem. Hugo, vamos precisar encerrar, porque não há mal que sempre dure, mas também não tem bem que nunca se acabe, como foi o caso. Obrigado por ter aceitado vir aqui no Diálogos com a gente. Né? A gente ainda não tem
um ensaio do Hugo sobre estatística, nem música e nem matemática aqui na nossa revista. Ai, meu Deus do céu, essa revista maravilhosa aqui, cujo último número saiu, Site Inteligência. Mas eu prometo que você pode encontrar muitos assuntos igualmente interessantes. Legal. No acervo da nossa revista. Na edição 109, que é essa que você acabou de ver, que está esse robô comendo um cheeseburger, que aliás parece maravilhoso, embora tenha 2 andares, né? Nossa Senhora. Né? A revista está à venda no nosso site e na Livraria da Travessa, você já sabe disso. Né? E essa matéria de capa que está falando aqui é o impacto da inteligência artificial, que está representado por esse lindo robô, pode ter em nossas vidas. E o impacto que essas calorias todas podem ter na sua pança. É isso, pessoal. Até os próximos diálogos. Ei! Você que está comigo aqui no YouTube, já acompanha o Ponto de Partida? O PDP é o meu programa das segundas, quartas e sextas-feiras com análises quentes sobre os principais assuntos que movimentam o noticiário e também respostas aos comentários de vocês. Mas alguns temas, eles precisam de mais tempo, mais calma e mais contexto. Daí surgiu o Ponto de Partida série. É um formato especial com episódios bastante maiores, produção pensada para streaming e recursos visuais super elaborados para mergulhar e contextualizar temas que merecem um cuidado especial. Por isso decidimos fazer episódios sobre o conflito entre Israel e Palestina. Não é só notícia, é história, sociologia, um trabalho intenso de apuração e muita pesquisa. Gente que assistiu e escreveu dizendo que finalmente conseguiu entender a origem desse conflito, das raízes na Idade do Bronze até a era da inteligência artificial. Outros comentaram que é um conteúdo tão esclarecedor que deveria ser exibido nas escolas. Que bacana. Muita gente dividiu conosco que conseguiu desfazer ideias equivocadas. E isso deixa toda a equipe muito feliz, porque é exatamente esse o propósito. Clarear o que parece complicado demais e o que está por trás dessa guerra que não nasceu agora. Se você ainda não viu os novos episódios, fica aqui o meu convite. Assine o streaming do Meio e entenda com profundidade e clareza um dos conflitos mais complexos e importantes da atualidade.